Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Meu nome é Juliana, eu sou terapeuta Theta Healing e eu decidi fazer esse canal, na verdade abrir esse canal, me comunicar com as pessoas através desse canal, porque eu vejo que muitas pessoas estão no começo do seu despertar espiritual e não sabem como lidar com isso. Às vezes a gente pode pensar que todo despertar espiritual é igual e não é. Cada um passa de uma forma, de uma maneira, porque todos nós temos vidas, né, e pensamentos e etc. Enfim, vivências muito diferentes uma da outra. E enfim, toda ajuda eu acho que nesse momento é necessária, né? Antes de mais nada, eu quero contar um pouco nesse vídeo a respeito sobre foi o meu despertar espiritual, como eu cheguei até hoje, até me tornar terapeuta, porque eu não era terapeuta. E, enfim, o meu processo de vivência no meio disso tudo. Vamos lá. Começou tudo em 2015, eu estava na faculdade, eu sou formada em História, bacharel em História. E hoje atualmente eu moro na cidade de São Paulo, mas eu sou de Goiânia. E eu lembro que nessa época que eu estava na faculdade, eu já estava dando os primeiros sinais. Na verdade, eu já tinha dado os primeiros sinais e já estava num processo de tratamento psicológico e psiquiátrico por conta de uma pré-depressão, algo que foi bem no início, assim. E eu tava sendo medicamento, eu tava com os meus medicamentos, e tava tudo bem, mas eu sentia que existia algo maior, que falava comigo, que eu queria, que as respostas que os meus psiquiatras e os meus psicólogos não estavam me dando, né, na época. Eu sempre fui uma pessoa muito, não vou dizer cética, porque o mundo do holístico, o mundo do espiritual, ele sempre esteve junto comigo, ele sempre me chamou, ele sempre esteve ali comigo, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, mas ele esteve, e eu sempre gostei, né, desse lugar. Só que até então eu não praticava nada, enfim, eu não ia à igreja, enfim, nada, absolutamente nada disso. Eu só era uma pessoa interessada e que lia, e enfim, estudava a respeito desse tipo de conhecimento. Enfim, em 2015 aí eu estava passando por todo esse processo e eu me sentia estranha. Acho que essa é a palavra mais correta para descrever o que eu sentia ali. Eu me sentia estranha, eu não me sentia pertencente. Eu sentia que as coisas não estavam, eu não estava vivendo aquilo que eu deveria viver, eu não estava vivendo as coisas que eu realmente gostaria de viver. E o meu eu interno começou a ficar incomodado com tudo aquilo, e aí eu fui começando a raciocinar aquilo pensando que poderia ser algo, eu já não estava mais alinhada com as mesmas verdades, com as mesmas ideias dos meus amigos na época, a faculdade já não fazia mais sentido, esse tipo de coisa. E só que toda vez que eu conversava com a minha psicóloga, ela falava: não, Juliana, eu vejo você assim, muito bem definida naquilo que você gosta de fazer e tudo mais. Mas eu acho que você tem muitos traumas ali internos que você você precisa olhar, né? De onde vem isso tudo. Enfim. E o tempo foi passando, até que um dia eu decidi. Eu tava no Twitter, na verdade, e eu tava olhando umas contas, e que era uma conta que falava sobre espiritualidade. E eu comecei a acompanhar ela. E eu comecei a acompanhar essa conta que me foi me levando a outras terapeutas, a outras pessoas que trabalham com esse tipo de temática, né? Sobre os campos energéticos, os campos de vibração, né? Essas questões de traumas e etc. E vidas passadas, essas coisas todas. E eu comecei a estudar sobre isso, mas na época isso não era acessível para mim financeiramente, né? Então eu busquei outros meios, né? Na época a minha amiga era da Umbanda e eu comecei a frequentar um templo de Umbanda. E foi muito bom, foi uma época que eu me senti muito acolhida,
né? Foi assim, o tempo que durou foi muito maravilhoso, mas foi um tempo muito curto, por incrível que isso possa parecer. Eu acho que eu fui uns 4 meses. E mais ou menos uns 4 meses. Isso aí a gente já pula mais ou menos para 2019, porque entre esse tempo de 2015 até 2018 eu tinha feito um processo de estudo, de começar a estudar tudo que eu podia a respeito sobre esse conceito de espiritualidade mais abrangente, sobre vários tipos de técnica e etc, entende? Então, já tinha formado e tudo mais, e aí eu tava dando aula. E dar aula foi uma coisa que eu nunca quis. Não à toa fiz bacharel, eu sempre quis ser arqueóloga. E só que mediante as minhas dificuldades financeiras, o local onde eu morava, né, era assim, um sonho distante, posso dizer, maybe. Enfim, aí eu comecei a ir nesse templo de Umbanda e tudo mais. Eu tinha uma amiga, já que eu já tinha feito na época da faculdade, que a mãe dela trabalhava com o Theta Healing, né? Eu tinha feito um curso gratuito de Reiki, né? Que me ajudou muito também. Mas assim, é muito engraçado quando você começa a ser levado para esse caminho de uma forma muito natural, mesmo que naquele momento não pareça para você, sabe? É um processo muito gradual, né? E assim, muito leve a princípio. Mas por mais que a minha ânsia interna não fosse, mas era, né? Para a espiritualidade. E eu comecei a me mover nesse mundo e tudo mais. Eu tinha finalizado faculdade, finalizado alguns relacionamentos e tudo mais, mas assim, eu sempre vinha com aquela situação de que parece assim, que eu tô perdida no mundo, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia onde me encontrar, o que fazer. Bem, aí eu tava conversando com essa amiga, porque em uma noite eu tive um sonho. Eu nunca tive sonhos tão claros, com tantos detalhes a respeito de uma situação. Mas eu tive. Eu tive um sonho de que eu tava numa praia e, enfim, assim, tinha... eu nunca fui à praia, né, até então. E era muito claro o sonho, né, que eu tive sobre, assim, me parecia muito remetia a uma vida passada. Aquilo não era de agora, sabe? E eu fui da minha amiga, digitei aquele sonho inteiro, mandei pra amiga, minha amiga que na época a gente se comunicava pelo Twitter, e eu mandei pra ela, pela DM dela, mandei e ela falou, amiga, acho que você deveria falar com a minha mãe. E ela me trouxe a mãe dela, né, que é terapeuta Theta Healing e tudo mais. A gente teve uma breve conversa e tal. Ela queria que poderia ter marcado uma sessão, mas na época estava inviável para mim financeiramente. Tudo bem, passou. Aí eu já estava trabalhando na escola e tudo mais. Chegou o ano de 2020. Corta já para pandemia. E enquanto isso eu estudava sobre as coisas e tudo mais. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca liguei muito para polêmicas, vamos dizer assim, né? Todo esse mundo holístico, assim, tem uma polêmica, gera uma questão por causa que as pessoas falam se realmente cura ou não cura, se é verdadeiro ou se não é, e esse tipo de coisa, né? Mas aquilo nunca me incomodou, aquilo até então, assim, as pessoas falam mal porque eu sempre tive uma ideia de que as pessoas falam mal porque, assim, elas querem que aquilo, né, aconteça da forma dela, da maneira dela, do jeito que ela quer e como ela quer. Corta para um plot twist no futuro, agora em 2023, eu estava certa, mesmo naquela época eu não tendo feito o curso ainda. Mas vamos lá, volta.
E aí eu tava, enfim, eu tava naquela coisa toda e eu queria decidir que eu queria sair da escola, que eu não queria dar mais aula, que eu queria um outro caminho pra mim e tudo mais. E aí eu fui conversar com a minha amiga, na verdade. Nesse meio tempo eu ainda morava com os meus pais, eu fui conversar com a minha amiga. E ela, assim, muito bondosamente, ela me deu algumas sessões, né? E no Theta Healing, eu não sei se as pessoas sabem que existe a técnica de uma leitura de futuro, né? Chamada leitura de futuro. E quando você parte para esse mundo, né? Quando você vai ali para o mundo mais holístico, para essas questões espirituais, vocês têm que entender que automaticamente coisas no seu corpo, no seu eu espiritual, conectado com o seu eu terreno, eles começam a se encaixar. Então, o que aconteceu? Os meus chakras, eles começaram assim a alinhar e a se abrir, né? Os meus centros psíquicos. E a minha amiga, ela já tinha feito vários cursos, eu acho que ela tem praticamente todos os cursos de Theta Healing. E, obviamente, ela estava muito bem desenvolvida, né, naquilo. E ela já atendia, né, algumas pessoas. E ela virou e falou pra mim assim, amiga, eu vou te dar umas sessões, sabe? E ela tinha comentado comigo, né? Porque assim, enquanto nesse meio tempo todo de 2015 a 2019, foi um tempo assim, que eu tava ali estudando, eu tava meio perdida, mas eu ainda insistia em coisas assim que não faziam sentido pra mim, mas eu tava lá insistindo, eu tava tentando fazer aquilo tudo acontecer a ferro e fogo, né? Eu falei, não, é uma ideia errada, não existe isso, é só um momento perturbado da minha ideia, né? Aquele nível. E aí eu peguei, assim, mas assim, sempre me via uma grande frustração a respeito do por que as coisas pra mim não dão certo. Parece que as coisas pra mim não andavam naquela época. Bem, eu fui e eu tinha umas relações muito difíceis com os meus pais. Os meus pais adotivos, né? Porque a minha mãe faleceu quando eu nasci. E o meu pai, ele foi presente e não presente, sabe? Mas tá tudo bem hoje com relação a tudo isso. E essa foi uma das primeiras coisas que eu fui tratar nas primeiras sessões. E aí você vai entendendo a dinâmica das coisas. Porque existe para você uma verdade intrínseca dentro de você, uma verdade absoluta, que para mim era uma verdade absoluta, e sempre foi e sempre vai ser, que nada é ao acaso. Nenhuma das conexões na sua vida são ao acaso. E principalmente as conexões mais desafiadoras, né? Bom ou ruim, há algo ali a ser aprendido. Eu já tinha isso comigo, né? E eu queria entender o porquê disso tudo. E o Theta Healing foi o primeiro caminho. E o único até hoje. Não o único, vieram outras técnicas depois, mas é o principal caminho que eu sigo e compreendo hoje como uma forma de eu entender as coisas que me acontecem ao redor, que ao conceito racional não tinha uma resposta. Então vamos lá. Aí ela começou a me dar umas sessões. E assim, isso tudo eu consegui entrar, e aí eu fui entrando de cabeça nesse negócio, nesse mundo, sabe? E tal, da terapia. E ela pegou e virou pra mim e falou assim, amiga, ela tava num dia normal, a gente tava conversando. E ela virou e falou, amiga, eu acabei de ter uma visão, né? Que é quando seu terceiro olho ele tá muito aberto, abre a sua tela mental. Então você, assim, eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô vendo uma outra coisa acontecendo, assim, uma outra cena na minha mente, né? Isso é abrir a tela mental, que as pessoas chamam, né? E aí, ela pegou e falou assim, eu tô te vendo atendendo, eu tô te vendo como terapeuta, você vai fazer o curso de Theta Healing. Falei, bem, não vou fazer curso, sabe? Tenho certeza disso. Eu não tenho grana pra isso e, tipo, nunca me vi como terapeuta, sabe? Houve um momento que eu queria ter feito psicologia, psicanálise, na verdade, porque eu gostava muito, né? Mas, assim,
era uma coisa meio distante, porque já era uma outra graduação, e eu já tava cansada da minha, né? Então, aí ela, não, você vai. Tá. Isso foi mais ou menos em fevereiro, março, porque aí já tinha começado a pandemia, né, de 2020. Quando é fé, em junho, mais ou menos perto do meu aniversário daquele ano, estava eu em uma, basicamente, imersão, porque eu fiz 3 cursos de uma vez. O dinheiro apareceu por causa da venda de um lote da minha família e meu padrinho na época me deu uma parte desse dinheiro e eu fui fazer esses cursos. E desde então eu me auto-atendo, faço atendimento a outras pessoas, né? Eu atendo hoje como online, de forma online e presencial, aqui em São Paulo, né, atualmente, e atendo de forma online. E assim, como aconteceu hoje parece muito, até um pouco abstrato como aconteceu, sabe? Parece ter sido calmo e tranquilo, mas é porque esse tempo já passou. Mas na época não foi. Porque o Teta, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a tratar muitas crenças em mim. Comecei a limpar muita coisa. E eu basicamente, era eu e a minha amiga, a gente trocava atendimentos para que eu pudesse melhorar nos meus atendimentos. E eu comecei a fazer troca com ela. Ela me atendia, eu atendia ela. E a gente trabalhou muito, muito. E a gente trabalhou tanto que em outubro daquele mesmo ano, eu e ela, a gente teve um rebuliço na nossa vida, porque ela morava em Portugal. Ela teve um rebuliço na vida, e eu também, que assim, eu jamais pensei, assim, a gente ficou, assim, na lona, sabe? A gente foi na lona e voltou. Mas a gente, assim, voltou como pessoas muito, muito transformadas, muito diferentes. E assim, eu falo pra vocês que nem todo mundo precisa fazer como eu fiz, porque eu fui de 0 a 100 muito rápido. Hoje eu tô em 2023, né? Então a gente tá em 2023, em janeiro de 2023, fevereiro, estamos na segunda semana de fevereiro de 2023. E assim, a minha vida hoje ela é completamente diferente. Não tá nos melhores termos como eu gostaria? Não, não está. Mas que gostaria de informar, assim, para as pessoas que, assim, hoje eu consigo compreender todas as mudanças na minha vida que eu tive, sejam as boas, sejam as ruins. Eu consigo compreender todo o meu processo, de tudo que eu passei, das piores situações às melhores, e de como isso me trouxe até aqui, sabe? E honestamente, sem o Teta, eu não conseguiria ter chegado aqui. Porque foi ele que me impulsionou aqui, até aqui, sabe? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que, assim, nesse meio tempo, eu ainda fiz algumas sessões com psicólogos e tudo mais. E eu acho assim, gente, qualquer terapeuta, independente de qualquer, porque existe uma diferença entre a terapia holística integrativa e psicologia, psiquiatria, essas coisas. Gente, são campos diferentes. Não vão vocês pensar que uma coisa anula a outra, porque eles trabalham em campos diferentes, entendeu? O teu campo espiritual, o teu campo emocional, o teu campo energético é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não deixe de fazer as suas terapias psicológicas, sabe? Não deixe de fazer, não fique tentando assim fazer uma escolha. Eu vou ter que escolher só um, sabe? Porque não vai dar certo, tá? Eu acho que isso precisa ser dito e ficado muito bem claro, sabe? Uma terapia holística, ela não substitui médico,
em momento algum. E eu vejo muitas pessoas falando, não, agora eu só tô fazendo uma terapia holística, ai, de cristais, florais e teta healing e etc. E não tô indo mais no médico. Eu, amiga, não, tá tudo errado. Volta, continua. Continua, sabe? Não se não se dê uma uma alta, né? Não se dê uma alta médica, sabe? Principalmente se você está fazendo um acompanhamento médico. Porque não, sabe? Nossa, eu tô numa coceira, enfim. Não faça isso. Não é legal, tá? Não é legal pra você, pro teu sistema. Enfim. E eu acho que basicamente, assim, esse foi algo mais por cima. E me deixa aqui, me conta aqui nos comentários se você tem mais alguma curiosidade, se vocês têm interesse de saber mais coisas. Eu vou gravando outros vídeos e vou deixando aqui. Às vezes eles vão ser mais curtos, às vezes eles vão ser mais longos. São vídeos que não vão ter uma edição, então basicamente eu gravo direto aqui e já vou postar, porque eu não consigo fazer uma edição deles. Mas é isso. Um beijo, vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau.